Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Em maio de 1983 saiu um álbum muito importante para a música pop em geral. Esse álbum influencia ainda hoje bandas como Hot Chip, que eu já falei aqui, influenciou Daft Punk. Esse álbum é o Power, Corruption and Lies, Poder, Corrupção e Mentiras, segundo álbum da New Order, né, quarteto lá de Manchester. Antes de começar a colocar aqui, tocar alguns trechos e falar de algumas canções, é preciso dar uma contextualizada. Antes de existir New Order, existira um grupo mítico pós-punk chamado Joy Division. Quando eles estavam assim às vésperas da primeira turnê para os Estados Unidos, o vocalista, o Ian Curtis, se suicidou, né? Ele se enforcou e deixou os outros membros da banda, o Barney Summer, que era guitarrista, o Stephen Morris, baterista, e o Peter Hook, baixista, sem chão. Eles ficaram órfãos, perdidinhos. E eles se reagruparam, né, depois de passado o choque, sob o nome New Order. E até lançaram um álbum. Esse aqui é o segundo que eu estou comentando. Eles lançaram o Movement em 1981, que na verdade é ainda bem sombrio, produzido ainda pelo Martin Hannett, né, que foi um grande produtor da Joy Division. Eles tiveram muito problema para gravar o Movement, não só porque eles não estavam seguros de si, né, o Ian Curtis era o queridinho das multidões, inclusive o queridinho do Martin Hannett. O outro problema, além da insegurança da banda, né, era que o Martin Hannett não acreditava neles. Reza a lenda que o Martin Hannett se trancava numa sala com cocaína e dizia para eles: se vocês tiverem alguma coisa boa, eu saio da sala, mas eu não vou sair da sala. Então aí, quando eles foram gravar o segundo álbum, que aí então eles já tinham a tecladista Gillian Gilbert, né, eles decidiram autoproduzir o álbum. Tá? Mandaram o Martin Hannett embora, nunca mais trabalharam com o Hannett, uma decisão acertada. Adoro o Martin Hannett, mas para New Order ele já não servia mais, tinha cumprido a função dele com o Joy Division. E eles então gravaram esse álbum Power, Corruption and Lies, que mostra uma banda que ainda tinha um pé no Joy Division, sim, duas faixas aqui, We All Stand e Ultra Violence, parece que são assim sobras de estúdio do Closer, né, um álbum importantíssimo da Joy Division. Mas tem uma pegada muito nova para a época no Power, Corruption and Lies, tá? Eles inventaram uma espécie de som, porque essa galera acabou unindo um rock pós-punk com uma pegada de dance music, mas uma pegada de dance music mais alternativa, né? A gente percebe que eles estavam muito por dentro do que rolava no underground da época. Bom, eles tinham um clube, né? Eles tinham uma hacienda em Manchester, e eles, quando iam para Nova York e tal, eles se enfurnavam em boates, eles gostavam disso. Antes de lançar o Power, Corruption and Lies, então entre o Movement e esse álbum aqui de 83, eles lançaram uns 3 singles monstros assim de bom, especialmente Blue Monday, que saiu algumas semanas antes do álbum Power, Corruption and Lies, tá? Esse Blue Monday é tão assim influente que até hoje, né, e vai continuar sendo, porque não existe mais mídia física que possa concorrer com isso, até hoje é o single 12 polegadas mais vendido de todos os tempos, em todos os lugares, tá? A pegada de Blue Monday e aí está o diferencial, ou um dos diferenciais da New Order. A gente fala assim, né, porque eles usavam sintetizadores de forma diferente. Tá, a Gillian Gilbert usava os sintetizadores de forma diferente, mas a pegada maior aí, que é a invenção do som, eles usavam sequenciadores e samplers. Isso era novidade, misturar isso com rock, tá? Tanto é que o Blue Monday, por exemplo, abre com um sample do Kraftwerk, depois a linha de baixo é um sample de um hit do Sylvester,
da disco music, You Make Me Feel Mighty Real, né? Que o Peter Hook papou aquela linha de baixo lá e fizeram uma gravação histórica usando samples, usando sequenciadores e tal. Como eles eram, né? E ainda são, mas são velhinhos já hoje, sessentões, ainda advindos lá da atitude punk, este Blue Monday, essa faixa Blue Monday, propositalmente não está no álbum Power, Corruption and Lies, tá? Na verdade, diz que na época, quando o álbum foi lançado na Inglaterra, veio com um selo, assim, algumas prensagens. Este álbum não contém o single Blue Monday. Só que, assim, para provocar, parece mesmo, para caçar mais a indústria musical e para mostrar que eles queriam fazer o que eles queriam fazer, né? Eles fariam o que queriam fazer. Em uma das faixas aqui, essa 568, você tem uma citação a Blue Monday, sabe? Não, vamos fazer essa galera passar vontade. Mas aí, como que ficou o som novo para 1983 da New Order, ou o que estava nascendo em 1983, né? Esse som ia se maturar mesmo, ficar bem maduro no álbum Low Life de 1985. Mas o Power, Corruption and Lies é mais importante que eu acho em qualquer outro álbum da New Order. O som ficou mais pop. Age of Consent, faixa que abre, né? Você tem essa linha de baixo maravilhosa, fluida, do Peter Hook. Claro que esse timbre de teclado já aparecera em álbuns da Joy Division, em gravações da Joy Division. Então, um dos baratos do Power, Corruption and Lies, além de usar os sequenciadores e os samples, ou samplers, que é o nome da máquina, aqui, por exemplo, você já tem o We All Stand. Aqui parece que é uma faixa rejeitada pela Joy Division. Esse é um álbum ainda que está criando o som, né? Mas como eu estava falando, uma das outras coisas legais desse álbum é que você tem alguns maneirismos da New Order que foram pegos da Joy Division e que depois apareceriam. Olha que delícia The Village. É um trabalho de bateria aqui maravilhoso. O Stephen Morris quando a gente escuta com atenção esse álbum, você começa a falar, pô, esse tipo de que eles fizeram com a bateria aparece em The Perfect Keys, na versão 12 polegadas de Perfect Keys, sabe? Que viria 2 anos depois. Então, claro, hoje em dia a gente tem como olhar isso em retrospecto, né? Então você consegue pegar essas repetições. 586, da outra vez acho que eu tinha falado 568. Isso aqui é house music, primórdios da house music. Depois house ficaria muito popular no final da década, só que o pessoal da Joy Division, no quarteto da New Order, fuçavam o underground. Citação a Blue Monday. É a mesma faixa,
E eles estão citando Blue Monday, né? Aquela pirraça, assim. Nós vamos colocar uma canção que parece com Blue Monday, mas não é Blue Monday. E é aqui que você vai perceber umas... Bom, você vai perceber acho que duas coisas nessa faixa. Que algumas coisas serão repetidas. Essa virada de bateria, por exemplo. In the Perfect Kiss lá pra frente. E uma outra coisa que dá pra perceber é que nessa época o som deles estava meio em convergência, coincidia em certo sentido com alguma sonoridade do The Cure, do álbum The Top, que saiu em 84, o álbum The Top do The Cure. Prestar atenção nessas coisas. Bom, provavelmente a faixa mais badalada desse álbum, claro que Age of Consent é a mais, que é aquela de abertura, talvez seja mais popular, assim, que ela é mais pegajosa. Mas essa faixa provavelmente... Você tem a Gillian Gilbert ainda tímida, mas fazendo essa tapeçaria de teclados maravilhosa. Isso vai aparecer meio citado em Love Vigilance, lá do álbum seguinte. Essa faixa aqui é Your Silent Place, que é totalmente Kraftwerk, que é uma das grandes inspirações da New Order. Dá para sacar até o álbum do Kraftwerk que saiu isso, do Trans-Europe Express. Kraftwerk é uma banda alemã dos anos 70, o apogeu. Provavelmente a coisa mais importante musicalmente dos anos 70, Kraftwerk. Então eles têm uma ética de trabalho muito teutônica, muito germânica. O som deles é econômico. Eles não estavam muito olhando para as paradas de sucesso, eles estavam olhando para as pistas de dança. Ultraviolence. Isso aqui é uma outra faixa que parece que não coube em um álbum da Joy Division. Eu gosto dessa economia desse álbum, né? Eles não... Ecstasy, que é mais referencial a... Esse aqui é mais... Opa! Essa já é a penúltima faixa, Ecstasy. Esse aqui é mais referencial à cultura clubber do que Ecstasy. E é legal porque aqui você tem uma pegada muito Giorgio Moroder em termos dos tratar os vocais. Aí se você ouvir o álbum Music Complete, lá de 2017, uma coisa assim, esse som tá lá. Ou seja, Giorgio Moroder. É a New Order criando o som New Order, por isso esse álbum é tão importante. Pode não ser o melhor deles em termos de sofisticação, vamos dizer assim, mas é aqui que foi inventado o som, né? Muitas das características dessa banda, que virou um produto de exportação cultural da Grã-Bretanha. E aqui, uma outra invenção da New Order, Leave Me Alone, né? Me deixe sozinho. Ok, tem parentesco com a Joy, claro, a Joy Division, mas já não é a Joy Division. Aqui é a New Order já.
tocando aquele indie rock tão característico deles, né? Melancólico, triste, se você for ver, e com uma letra que tem uma imagem muito bonita. As letras nunca foram o forte da New Order, né? Mas aqui tem uma imagem da solidão a partir de pessoas que estão em ilhas, que é muito bonita. Bom, tanto é que a faixa chama-se Me Deixe Sozinho. E aí, aquelas idiosincrasias da New Order criadas ou cada vez mais reforçadas com o álbum, né? O vocal meio desafinado do Barney Summer, mas que funciona muito bem. Ele pode não ser um grande vocalista, mas ele é um grande guitarrista, porque ele criou um som de guitarra que na época a gente sabia direitinho. Eu, quando ouço alguma coisa hoje em dia que influencia Barney Summer, na hora eu falo, a guitarrinha do Barney Summer. Então é um álbum assim, muito, mas muito importante dos anos 80. Vamos voltar aqui pro... que fez essa síntese de indie rock com eletrônica muito criativa, e eles iam continuar no restante da década ainda muito criativos, como Newtent do Pet Shop Boys diria, é a fase imperial, né? Aquela fase que os artistas não conseguem errar. Até porque eu citei o Pet Shop Boys aqui, porque sem sequenciadores e samplers, a segunda geração do synth pop estaria bem complicada. O que eu sempre acho legal é como eles conseguiam fazer esse som aparentemente descomplicado. Sem aquele pesão da produção dos anos 80, né? Bom, claro que eu ouço no Spotify. Esse é um dos álbuns de cabeceira. Tchau.